Essa vinheta me mata. Olha a nossa TV. Boa noite, amigos da Conecta Mais. Boa noite, você que está nos assistindo. Este é o primeiro Hora Bolas da temporada 2023. Entramos no 5º ano de programação. Não dá pra ver o Michael quase. Puta merda. E em Nova Bassano temos a Festa Nacional do Tomate, né? Então temos o garoto propaganda aqui, o Pimentão. Deixa eu ver, tem um mosquito aqui, ó. Tá louco, cara. Meu Deus do céu, o que é que... O Michael tá se confundindo com o fundo Ô, Bial, aqui. fala aí, Bial, Cara, use o filtro solar. Na TV tá ruim, ao vivo tá pior. A TV é de maneirar um pouco. Se você quiser regular a saturação do seu vídeo, tá? Porque aqui tem um problema aqui, parece que tá meio A avermelhado. vermelha dá pra... O que houve hoje? Tu dormiu no sol, Michael? Pior que é verdade. Quanto tempo? Trabalhando ainda, né? Eis a questão, o que ele tava fazendo no Ele foi sol? cortar aquela Ele cerca tava, viva, ele ele tava, dormiu de pé. não, ele tava tomando banho de sol pelado pra apagar as Sunga marquinhas, branca. da sunga, sabe? Sunga, tu usa sunga, Bial? E aí pegou, usa Mesmo? tamanho, aquele, Tico rolha Ah, pro lado. sunga branca É. não tem. Não, como. sunga branca. Não. a sunga branca não dá. Nossos amigos que nos assistem, então vamos começar, né, acabaram nossas férias, né? E agora, porém, ainda é verão, né? Todo mundo de bermuda aqui, né? Menos o nosso convidado, né? Veio apropriado. Não combinava com a camisa. Não combinava com a camisa. Que prestigiar aí a turma. Vamos saudando os nossos patrocinadores, Dr. Reginaldo Oliveira Rosa, Clínica de Urologia e tá o Andrologia. Reginaldo agora? Não. Tá ligado o teu? O Não Reginaldo, estando atrás de mim, tá bom. o Reginaldo tá lá assistindo, acabou de assistir o título do nosso time aí. Ah, ele foi no estádio? Bate que Acho deu. uma galera tá aqui, né? no Deu programa. São Luís 1, São Luizito 3, é isso? O 4. Bah, foi bem a Não estreia, né? Mordeu alguém? Hã? Não mordeu ninguém. Não sei, a bola talvez. Ele não xingou Tá também louco, nenhum. jogou muita bola. Assiste, Não, cara. cara, assistiu? agora tu pensa, sem clubismo, o cara outro dia jogando com o Messi, agora jogando com os caras de Juí, que trabalham de dia, daqui a pouco e jogam futebol de noite. Imagina Imagina o o passo cara- do Diogo Barbosa. O cara Tá ouvindo, Fabrício? marcando a saída de bola do Ipiranga de Erechim ao chão. Isso é. Cara, um dia tu tá em Barcelona. O mundo dá voltas, A vida hein? é assim, um dia você está em Barcelona, Barcelona e outro outro dia tá o jogando Chicão que é gol. marcando. encerrando a carreira no gauchão. Ouro Fértil, sinônimo de garantia e produtividade, nossos grandes amigos, e também La Parola Pizzeria, viva a experiência. Recomeçando o nosso time de apresentadores, Lucas Del Boa Sávio, noite a todos. Maicon Del Sávio, Daniel Durli, Tá bem, Dani? Gustavo Prates, o nosso líder, nosso líder. Vocalista da banda. Não, não sou emagreceu, líder. Gustavo? Hã? Foi pra praia, emagreceu? Não, Uma eu peguei corridinha? sol em casa e tô fazendo jejum intermitente, sabe? Ah, então tá. Cada tá 24 horas tu come. Quem? Ninguém? E é isso aí, o Hora Bolas, você sabe que é um programa de bate-papo, muita gente tá preocupada, né? Porque a gente não voltava mais de férias, né? Achou que não, Achou nós que não não ia ia voltar mais. O É. Dani, todos os atestados que o Dani teve, ainda ele teve férias. Até a Tatinha, que nos assiste sempre, né? Perguntou outro dia, olha, cadê o programa? Não vejo mais. Não, eu falei, dia 17 voltaremos, né? E voltamos. Voltamos. Então, um abraço pra Tatinha, que estava preocupada, né? Semana passada me perguntou, e tá, e o Hora Bola não volta mais? Volta. Quem? Tatinha. Tatinha, É a Tatinha. Tatinha. A Tatinha. Acho que é Tatinha. Eu acho que é Gaspareto. Tatinha É. e Tetinha, não sei. Tá, deixa assim. E nosso programa é bate-papo, é descontração, é entretenimento, é chá, é água, às vezes o uísque não tem, né? Fazer o quê? E sempre trazemos um super convidado e hoje, abrilhantando o início da nova temporada do Hora Bolas, convidamos ele, que é importado, né? Não é natural de Nova Prata, pouca gente sabe. Ou é? Tu acha? Né? Não sei. Eu acho que sim. Rosimar Brandalize. Muito bem. A pergunta que inicia o nosso Que dá o programa. rumo do É, programa. que vai definir muito da nossa conduta, do nosso procedimento contigo mesmo. Onde vai parar o nosso programa? Essa é a pergunta. Exatamente. Ele Então, já sabe tenha que muito vai, né? cuidado. Mas é só pra... Pense bem na resposta, mas não nos enrole muito. Quem é Rosimar Brandalize? Bem, primeiramente, boa noite para essa turma aqui, né, do Hora Bolas, né? Eu acompanhei vocês, hoje é a primeira vez que estou vindo aqui. Eu me sinto muito feliz, né? Espera, então. É só o início. Espera, é só o início. Mas, assim, eu tenho um carinho especial também pela Conecta, né? Por toda a comunidade nossa de Nova Prata aqui. E quem é Rosimar? Rosimar eu acho que é um batalhador, sabe?
eu me vejo nesse sentido, né? Alguém que fez o que muitos brasileiros e brasileiras fizeram a vida toda, né? Nada. Pois é. Mas começaram, né, uma infância, enfim, normal, né, como todo mundo, e estamos aí, né? E eu escolhi, obviamente, Nova Prata para mim viver, né? Então, esse é o Rosimar, né? Natural da onde? Eu sou natural de São Jorge. Não é Guabiju. Ou é melhor Não tem São hospital, Jorge ou né? Guabiju? É. São Jorge, né? Mas tem É? hospital aonde lá? Tem hospital... não vou Eles preferem ir pra Lagoa Vermelha do que o Paraíba. Cara, deu muita briga na história de Guabiju e São Jorge. Pra ficar com esse hospital, né, Danilo? Pra Como é ficar que com foi? esse Cara, sabe, essa história ali, até esses dias atrás eu estava conversando com o Inácio Mafuz, né, que é conhecido até de vocês aí. E aí a história começa porque tinha a comunidade de Guabiju e de São Jorge, né? E aí... O cara que morava na divisa. Tinha o cara que morava na divisa. Porém, nessa época ali, né? O Estado começou a fazer as emancipações. Sim. Uhum. E aí eles queriam fazer uma cidade só, né? E aí, na época, se juntaram, né? E tinha o time lá do Postal, na época, né? Do Jorge Postal. E se não me engano, era do Rashid, na parte... Foi o primeiro prefeito. o primeiro prefeito de Guabiju, né? E aí os caras chegaram, né? Cada um com a sua comitiva lá, não, um quer, outro quer. E aí bateram em cima da mesa e disseram assim, olha, é o seguinte, ó. Ou é 2 cidades, ou se não... Ou é 2 prefeitos. É 2 prefeitos. Temos que decidir, né? E aí começaram, né? Fazer as articulações na época, né? Que daí não tinha... Eu me lembro que na época não tinha população suficiente lá, e era do sim ou não e tal. Mas acabaram, né? Fazendo as 2 cidades aí, né? Tinha que ter o Guabi Jorge. Pois é. São Pedro São Jorge, Guabi. porque São Guabi. na época o governador, acho que era o Pedro Simão, né? Que era Pedro Jorge Simão. Podia ter feito a pois é, cidade eu São acho Pedro Jorge, combinava, conciliava tudo, deixava todo mundo feliz, né? Mas o pessoal não me consultou na época. Né? Pois é, né? Mas asfaltar aquela época ainda daí a junção Já das teria 2 até cidades. asfalto lá. E aí, como é que foi a infância tua? Foi mais na cidade ou mais no interior? Não, assim, eu saí de casa com 12 anos, né? Nunca mais voltou. Eu saí com 52. Com 52, De novo. Mas aí, em 1993, eu saí, eu tinha 12 anos na época, eu saí e fui pro internato, né? Aí eu fui estudar em Farroupilha, né? E aí eu estudei em Farroupilha de 93 até 1996. Depois eu fui para Porto Alegre, daí eu já tava no 2º grau. E aí eu acabei voltando... perdendo lá. Pois é, né? Aí eu acabei voltando para São Jorge, né? Porque o pai tinha fábrica na época, né? E aí como ele tinha fábrica, aí o que vai fazer e tal... Eu, na Assumir verdade, as coisas dele. eu trabalhar junto, né? Porque... A fábrica de quê? De esquadrias de madeira, Esquadrias. na época, né? Aí o fato foi o seguinte, porque todo dia lá em Porto Alegre, quando ia para a escola, eu parava no entroncamento, né, no começo da faixa preta lá. Aqui na tronca. Sim. Aí eu enxergava sempre uma madeireira cheia, né, como o pessoal ia comprar aquela história toda, né? E eu voltava para casa e eu falava, não, mas lá existe movimento e tal, coisa. E aí eu voltei e comecei a trabalhar com o meu pai na fábrica, né, nessa época, né. Isso foi já em 97 para 98. E aí eu comecei a trabalhar na área comercial, né. Ninguém queria a área comercial, foi o que sobrou. Né? Foi o que sobrou. Aí eu comecei a trabalhar na área comercial E expandir. Porque daí eu comecei a fazer a ponta, né. Eu já conhecia Porto Alegre, a gente ia para Porto Alegre, eu ia com os funcionários, né. Enfim, vendia e fazia a entrega, né, das mercadorias lá. Rapaz vivido e mundiado, né? Aí, depois nessa época, né, daí já começa os anos 2000, aí em 2002, aí eu
eu comecei a cursar a faculdade de administração, né? Mas daí já em Passo Fundo, né? Aí eu já estava com toda a minha vida para cá, e aí eu me formei em Passo Fundo, né? Isso em 2005. 2005, e depois eu fiz sempre esse trabalho, né, comercial. Minha vida toda foi trabalhar comercial, né, até 2011. Em 2011 para 2012 eu montei uma fábrica daí de esquadrias de alumínio. Não se vendia muito alumínio, não era muito difundido aqui, né? Isso em 2011 por Tava aí. começando. Tava começando. E aí eu montei uma fábrica dela. E aí eu trabalhei até 2018 com a fábrica, né? E daí eu tive um projeto e uma proposta para mim começar a comprar e vender alumínio, né? As barras, né? Aí para ir trabalhar em Caxias, né? Aí como veio a pandemia, né? Aí parou tudo. Aí começou a zerar projetos e tal. A gente ficou praticamente um ano parado, né? E daí nesta época que entra a política na minha vida, né? Que daí eu, mais ou menos nessa época, conheci o Alcione, né? E a gente começou a conversar e trocar ideias e tal. E aí a gente fez a coordenação, né, de campanha do prefeito Alcione, eu e o professor Doade. Ah, mas tu já tinha experiência em administração pública antes ou não? Não, diretamente não, Diretamente né? não. Política sim, né? Porque eu acompanhei o meu pai hoje, se não me engano, só tem 2 pessoas vivas ainda dos fundadores de São Jorge, da comissão. Um é o meu pai e o Inacir Estrapação. Eu não sei se tem algum outro ainda vivo, né? E aí eu nasci nesse meio, sabe, com o pai, né? Sim. Eu vivi essa época, né? E depois a gente foi acompanhando, né? Eu tive a oportunidade na época em 2006 para trabalhar junto com o Jorge Postal naquela gestão, né? E aí de 2006 para 2007, mas só que eu estava muito envolvido com a fábrica e aí eu não tinha tempo, né? Então eu trabalhei na época com o prefeito Jorge na parte mais de conselho, sabe? Conselho chegou a trabalhar antes então com política lá? Sim, a experiência política ela nasceu aí. E foi uma eleição muito interessante aquela de 2006, porque na época o prefeito Jorge ele precisava mais ou menos de uns 120, 130 votos, né, para poder sair para a eleição, para ver se ganhava ou não e tal. E aí o que acontece naquela época lá, eu tinha... Todos os construtores eram meus amigos, entendeu? Tinha o pessoal lá, o Ismael Paludo, o Jorge, tinha todos eles. E aí, numa brincadeira que a gente se encontrava no centro da cidade no sábado de manhã para tomar um gorozinho lá, né? Entendeu? Aí eles me disseram assim, Rosimar, dá uma chance para nós, vamos conversar o que vamos fazer e tal. E na época era o partido do PFL. E aí ninguém queria fazer o secretariado, porque esse negócio de partido ninguém quer fazer o secretariado. E aí sobrava para mim fazer o secretariado. Tu que tem mão boa, né? O pessoal quando tem letra bonita. Tu que pode, né? Aí o que acontece? Aí eu nunca vou me esquecer, porque o prefeito Jorge, ele veio lá na fábrica na época, né? E ele sentou e ele começou a conversar comigo e disse, Jorge, seguinte, se é para a gente construir alguma coisa na política, eu sei que ele sempre foi uma personalidade diferenciada, sabe? E aí eu disse para ele, se for para construir uma coisa boa para a comunidade, tamo junto, vamos fazer, né? E aí eu consegui articular dentro do próprio partido dele algumas pessoas para nós podermos formarmos uma chapa. E aí a gente ganhou, acho que foi de 400, 500 votos lá na época. Foi uma eleição muito bonita que a gente fez. Ele já tinha sido prefeito acho que 2 vezes, né? Ele tinha, era o terceiro mandato dele. A cidade pequena, a questão de política é acirrado, né, cara? Não, e ele sempre foi o cara não vota a favor, manda matar. Lá ele sempre E aí, sempre conciliador. E assim, e São Jorge nessa época lá, entendeu? Deu assim foi
foi um divisor de águas na época, sabe? Porque foram feitas muitas obras implementadas. Com aquele asfaltinho para ligar as velocidades. E agora? Saiu agora. Né? Mas graças a Deus agora deve faltar, acho que uns 3, 4 quilômetros aí. Dá não pra falta. chegar do Araçá até lá? Isso. É? Pra chegar lá. Ah, maravilha, cara. 3 ou Era 4 quilômetros só. ali era uma mão que tá louco. cara. E isso faz parte de um belo trabalho aí que o governo do estado fez, sabe? Sim, meu Deus. O governo do estado e o governo do Eduardo Leite aí, na minha opinião, sabe, fez Também achei, cara. O cara Foi bem, muitas né? obras, Eu também gosto muitas obras. mereceu. E assim, essa obra aí eu vi no começo dos anos 90, sabe, o pessoal botando placa lá, né? Uhum. E Lembro. Muita placa. teve. lá foi muita placa e muito churrasco, né? Sim, sim. Mas graças a Deus saiu, né? E aí, já em 2015, né? 2015 para 2016, daí eu vim morar na Nova Prata, né? Porque aí eu já tinha todos os meus clientes aqui em Nova Prata, Nova Bassano, Caxias, eu tinha algumas obras também, né? E aí eu decidi vir morar para Nova Prata e a fábrica ficou lá, né? Então eu fazia o contrário, ao invés de eu estava no meio dos clientes, né? E depois voltava e ia para a fábrica quando era necessário, né? Tá bom. E então tu tem bastante conhecimento em alumínio, construção civil, né? 22 anos trabalhando Uma nesse pergunta, meio. O teu primeiro emprego foi Foi Por que com que teu pai? o meu primeiro emprego foi de torneiro mecânico em Porto Alegre na escola do Calabria. Escola do Calábria? Do Calabria. Ah, tá, porque deu Calábria. Calabria aqui, lá é o Calabria. Calábria. Tá, aí eu pergunto o seguinte, por que quando se faz uma campanha de arrecadação, junta aquelas latinhas de alumínio, pega só aquele anelzinho lá pra... É só o que interessa pra indústria, porque ela é uma liga mais resistente, sei lá. Sim, tem a Mais lenda das puro. cadeiras de rodas. Exato. a gente- Estampinha de Por plástico que o também. pessoal, a latinha é desse tamanho, por que você aproveita só o lacrezinho lá, o anelzinho? Não, segundo informações que eu também pesquisei, não tem uma razão tão específica. Só que só o lacre, ele é um material puro, né? Ah, é alumínio puro, então. É alumínio mais puro do que a liga da latinha, né? Embora que a latinha tu vai colocar... Porque assim, ó, como é que funciona a reciclagem? A reciclagem do alumínio, né? Tu imagina um grande forno, né? E aquilo lá fica ligado 10 anos, né? Eles calculam a vida útil de um forno, né? E vão alimentando com açucate e vão fazendo, né? Com os lingotes, a questão da mistura do alumínio, né? Bom, interessante. E qual é a pior parte da administração? É comercial, o RH, o financeiro? Todas. Todas. Eu acho que assim não existe problema bom. Sim. Todo problema sempre ele tem uma natureza que tu precisa resolver, né? Se é problema, tem solução, né, Dani? Tudo tem solução. Eu nunca vi dificuldade em problemas, né? Só que a minha vida inteira, né, dentro de todos os trabalhos que eu fiz, né, começando quando ainda eu estava lá na oficina do Calabria, né, lá em Porto Alegre, a gente trabalhava, por exemplo, com os menores de rua, né, que eram abandonados na época e tal, como a gente tem aqui a casa de acolhimento, mais ou menos, né? Então eles tinham uma atividade, né? Então, desde aquela época lá, eu sempre trabalhei com pessoas, né? Então, tu já era um líder lá dentro para organizar, o cara que recebia todo mundo e tal, né? Então, assim, ó, eu acho que a melhor habilidade que eu consegui desenvolver, né, foi a de conversar com pessoas, né? Então, isso para mim é como, às vezes, o pedreiro que vai fazer a massa, entende? Então, eu acho que é um trabalho bonito, né, trabalhar com pessoas, né? Entendeu? Mas sempre tem que ter uma É um certa cargo de habilidade, bastante né? responsabilidade, né? O principal, Ciência. inclusive. E aí eu achei o seguinte, ó, eu pensei, eu vou para a prefeitura, né? Agora eu não vou mais trabalhar com pessoas, eu pensei, né? Eu pensei. Aí quando eu peguei a pasta lá, né? Olhei
o RH tá comigo, 900 pessoas trabalhando, né? Então eu disse assim, não, então tá, então vamos trabalhar com pessoas. Que a gente atrai o que a gente mais teme, né? Então, é isso aí. Tá acendendo essa luzinha aqui de cabaré de beira de estrada, tá? Fica piscando, tá? Uhum. É porque tá chegando a hora do nosso intervalo, né? Nós vamos agora a uma breve pausa e voltaremos logo em seguida com Hora Bolas e a visita de Rosimar Brandalize, secretário municipal de administração de Nova Prata. Já voltamos. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata. 3242-4323. Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria. Um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália. Com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente, com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria. Uma experiência completa. Clínica de Urologia e Andrologia, Dr. Reginaldo Oliveira Rosa. Ouro Fértil Fertilizantes, sinônimo de garantia e produtividade. Pamplona Tintas, loja completa de tintas automotivas e residenciais Sherwin-Williams. Assistência técnica de tintas para a precisão da cor desejada. Na Pamplona, você encontra a linha completa de complementos para a repintura como primes, lixas e verniz. Além da linha completa de tapetes de borracha, Pamplona Tintas. Com o golpe do Pix, Dani. Então sabe que não dá pra brincar com essas coisas? E tem o Pix agendado dele, faz o Pix agendado. É, faz o Pix premeditado. Voltamos com Hora Bolas pela Conecta Mais TV, num oferecimento de Unimed, o serviço de medicina preventiva. Gin Sushi Bar e Delivery, o mais completo buffet de sushi da região. Tem ido lá? Fui hoje, cara. É, quase fui hoje. Pamplona Tintas, loja completa na linha de tintas. Este é o Hora Bolas e nós recebemos hoje o secretário municipal de administração de Nova Prata, Rosimar Brandalize, São Jorgense. Pode vias olhar, ó, de naquela naturalização. câmera lá que tem a melhor cor, eu não tô O que é? queimado, ó. Falou Pode como olhar, é que tu viu? parece o foguinho daquele jogo dos que era... Ô Dani, eu acho que vamos falar aqui, The Last ó. of o que Us. tu acha? Vamos. O que é? EFACE Brasil? EFACE. Efate. Eu achei uma fotinha tua aqui, cara. Tu era mais magro, né? Tio? Bem mais magro. Quem não, né? Tava olhando aqui, Todo deixa eu mundo. ver. Muda de assunto. Já vou achar aqui, Não, meu nem amigo. acha, nem acha. Como é que é? Livro do EFACE Brasil? O que é o É, o EFACE? cara, pra quando quem Se não olhar na conhece? página 44. O cara bem sucedido é assim, gordinho. Ele tá do lado do Mussolini, né? O que é o EFACE, afinal? EFACE. E fez. Quem é do EFACE é fascista? Não. Nada a ver? Nada a ver. O EFACE é um ente friulano de assistência social e cultural de imigrantes italianos. Aqui, ó, tu tá na 31 também. Que tem o objetivo de... Ó,
Bota na câmera ali, na mas... 31 aí. Dani, mostra se tu conseguir. Bota, se tu conseguir gruda isso, na Dani. câmera ali, ó, aqui. Não, tu tem que ir atrás, essa câmera não se mexe. Ah, Dani. beleza. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó, quase, Que tem o quase. objetivo de De trabalhar a questão da cultura italiana. O EFASH é o seguinte, o EFASH foi uma associação italiana fundada por um padre italiano, né? Que na época havia dificuldade para fazer a comunicação das famílias. E Dos imigrantes. Dos imigrantes. E falta fazer um WhatsApp, né, cara? Pois é. E aí, o que acontece? Ele começou a escrever cartas para cá, né? E o EFASH, ele está localizado dentro da cúria da igreja lá em Pordenone. Então nós temos os beluneses e os friulanos, né? E a minha descendência, parte da minha mãe é pelos friulanos e parte do pai são pelos beluneses. E aí em 2002 eu descobri o contato aqui do Argel Rigo, né? Aqui de Fagundes Varela. Nós começamos a conversar e eu comecei a participar junto desse voluntariado, né? Então a nossa associação é um pouquinho diferente das outras, né? que a gente tem, né? E ela, o que acontece? Todo o regramento dela e toda a parte de programas é feito pela Itália, né? Então a gente faz uma coparticipação, né? E faz o voluntariado, que às vezes alguém precisa uma certidão, não consegue, ou tem dificuldade, até a questão, às vezes é uma questão financeira que é difícil, alguma coisa assim, e aí a gente vem com esse espírito social, né, com a nossa associação, né, e todo ano a gente tem um encontro anual que ele acontece na Itália, né, e alguns integrantes vão para a Itália, que daí foi ali onde eu comecei, em 2005 foi a primeira vez para lá, né, entende? E aí, né, de lá para cá, a gente fez cursos na área de arquitetura, engenharia, na área teve uma leva que foi para a questão mais voltada para o turismo, gastronomia, né? Isso em 2010. E esse pessoal não veio pra cá ainda. Que vem pro carnaval agora aí, tá? Não? Queria aproveitar agora. Vem aqui só. Mas aí Eles têm carnaval em Veneza, né? Que é uma pois coisa elegante, cheio de massa. Aí eles acontece o encontro lá, né? Lá na Itália. Controlar. Né? Acontece o encontro na Itália. Encontro, tá. Encontro lá. Encontro lá. E uma vez, e às vezes tem os encontros que são externos, né? Porque eles estão presentes nos 5 continentes. O Dani é não, E o ano passado, no encontro que teve próximo a Spilimbergo, É todo ano, tu falou? Todos os anos acontece. O Sérgio Rigo. E aí a gente recebeu o convite e a gente foi para lá com o prefeito, Alcione, né? Que a gente foi um convite específico para a questão da escola de mosaicos, né? Que tem na cidade de Spilimbergo, a escola, né? E Spilimbergo. É uma cidade italiana onde que a referência são os mosaicos italianos. É uma escola famosíssima, né? Aí a gente foi para lá e, por coincidência, eu também tenho a questão da área internacional do governo comigo na Secretaria de Administração, né? Este ano a gente está fazendo um trabalho voltado com o programa das Cidades Irmãs, aqui de Nova Prata, né? De Citadela. Agora no final do ano... Nobres viu ainda? Sim, Nobres viu. né? Inclusive, né? E aí a gente está fazendo um trabalho específico com o pessoal das Cidades Irmãs daqui, né? Eu já tenho conversado muito com a Roberta e com o Vitor, né? Que eles representam, né? Então a gente está desenvolvendo já alguns trabalhos bem... A Roberta Pegoraro, Agostini e o Vitor Pandolfo. Pandolfo. Eu tenho conversado também com os poloneses, né? Em polonês, né? Em polonês. Tem o Arthur ali, mas não O Arthur Valentiak, né? E aí, eu acredito que para o centenário de Nova Prata a gente vai trabalhar essa questão das culturas, né? Nesse sentido institucional, né? De Nova Prata. Então a gente quer trabalhar com os beluneses, quer trabalhar com os friulanos, com as cidades irmãs, né? Fazer um trabalho que já vem de anos, né? E trazer isso para
para projetos novos, né? Agora me parece que vai ter tem um encontro agora com o pessoal das cidades irmãs, né? E até tem um projeto que eles estão fazendo numa questão social também, para mandar alguém para lá com um custo social. Me diz uma coisa, a questão do cidadania italiana. Eu ia pedir isso aí também. Não. Um tempo Consultoria, atrás, consultoria? né? Demorava pra caramba. Eu tirei, acho que faz uns 3 anos, fiquei uns 12 na fila. Depois teve um tempo que o tempo médio era 1 ano, 2 anos, 3 anos, ficou bem mais rápido. E a associação tem alguma coisa de ajudar as pessoas, auxiliar, como fazer, porque assim, localizar? Dá umas barbadas pra nós, em resumo. É que muitas vezes assim, ó, por exemplo, tu tem uma certidão aqui que diz que o teu antepassado veio lá da cidade X, ou lá da Itália, né? Sim. Eu vi aqui até no livro, desculpa te interromper, que Não, tem pode aqui, ser. ó, Porto de Gênova. Coincidentemente, quando estava fazendo a minha, teve o caso, agora não me lembro se foi a minha ou a mulher que fez, o problema é que os italianos, quando vieram para cá, vieram pelo Porto de Gênova, só que como estava muito cheio, daí o italiano já deu um miguezinho naquela época lá e iam para o outro porto. Aí não achava o documento de saída dele porque dizia uma coisa, só que ele estava em outro lugar. Então, quando eu tenho esses casos, a associação, às vezes, ela faz realmente essa ponte, sabe? Busca. É uma busca, né? Que aí E tu sabe que facilita. os Durli, eles saíram da Itália, uns foram para a Escócia e fundaram uma fábrica de uísque chamada Druris. Druris. Por isso que o pessoal confunde aqui, né? Por isso que ele tu acha que é chazinho que tem Uma ali? péssima escolha essa. E aí, mas falando desse negócio do Druris, sabe o que me falaram um dia? Eu cheguei aí no Arnaldo, tava conversando e tal, e eu vi o cara tomando uísque, né? Aí eu perguntei pro cara, mas uma Druris... Tu acha que alguém vai falsificar Druris? É Druris, mas é autêntico. Mas é autêntico. Tô pagando Druris, É barato mesmo, né? Boa isso aí, cara. Os vinhos hoje estão tudo assim, TV Catena, não sei o quê. Os caras na reportagem disseram que tem produção para, sei lá, 20 mil garrafas de vinho e passou pro Brasil 300 mil. É que nem o uísque escocês, né? Se tivesse todo o uísque fosse malte escocês, não existiria a Escócia, é só plantação de malte, né? Mas assim, a associação com esse caráter social, né? Ela faz essa ponte, sabe? E é um trabalho muito bonito, porque eu vi muitos amigos lá, né? Hoje, lá em Pordenone, se eu chegar lá, eu tenho grandes amigos, né? E assim, é uma questão diferente, sabe? Porque eu conheço, na minha experiência com a Itália, né? Eu conheço as pessoas da vida como ela é, entendeu? Eu não conheço, se tu me perguntar por turismo, eu nunca fui por turismo, eu fui, e aí ir na casa... Mas vale a pena, viu? É bonito pra conhecer. E então, assim, ó, é muito bacana, foram umas experiências, né? Um lado social, né? Que eu sempre desenvolvi, eu sempre fiz isso, sempre fiz trabalho social. Tu tem cidadania italiana? Não, eu não tenho. Tu não tem? Eu tenho encaminhado. Casa de Ferreiro, espeto de pau, né? Aqui um abraço pra Tatinha Gaspareto, aqui, mandando boa noite pra todos, falei dela agora. Anderson Bolzan, conhece? Anderson. Outro Queremos estrangeiro. você aqui também, Outro Anderson. estrangeiro. Outro estrangeiro, Você não vai escapar. Outro estrangeiro. Forte abraço ao grande colega Rosimari e bom programa a todos. Cara, fiquei de mandar um abraço hoje. Nativo, Anderson, cara. Felipe Betim, cara, tava tem a Rita aguardando o Bocão. Hoje tomamos uma água juntos. Legal, boa. Tem a Rita Caroline mandou aqui, grande Teves, amigo muito especial. Todos da escuta. Teves? Ele tá viajando? Quem é o Teves? Cara, nos meus tempos áureos eu era jogador de futebol. Olha ali, ó. Tu viu só, né? Aí ganhei o apelido de Teves, né? A habilidade era grande, então. Vocês viram aí pelas fotos, todo mundo é esse modelo, né? Sim. Tu engoliu o Teves, no caso. Qual é o teu cargo no EFACE hoje? Eu sou coordenador no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Eu me lembro uma vez quando era...
na segunda administração do Vitor Bleich teve uma visita, foto assim, aí, acho que teve uma fundação, uma pré-fundação do EFAS em Nova Prata, isso lá por 93 ou 94. Cara, é isso aí, Inclusive ó. teve uma visita do Aqui, ó, italiano. veio falou pra Tem a foto, Vídeo, tem a foto Sim, ali. tá aí, tem o coisa aqui, deve o Valdir Foguesato também. mas foi antes ainda, que tem a Nenê Tomé. Tem o tato do astral, fazer trato no som. Sim. Tem uma. Esses dias vieram os beluneses aqui e a gente encontrou uma. Como é que é o. Quem que Cláudio o. deve ser ele lá. É, deve ser, né? O Everson, que era da Spark lá, como é que é o. Ah, sim, Everson Everson Basso. Basso. O Everson Basso. Basso. O Everson Basso, ele, na época, ele teve uma filmagem que foi acompanhada toda dessa época aí, de 1994. É. Tá gravado, né? E o pessoal, os beluneses estavam aqui, né? E como é que eles veem o nosso estado, assim, tipo, muito parecido com o deles? Brasil? Tal, ou eles enxergam o Brasil num todo, assim, só Amazônia, Índio? Carnaval. Agora, lá- pela lá- política, eu não sei que eles enxergam o nosso aí. Mas. Porque eles chegam aqui, eu acho que eles Não se veem preocupe, não se preocupe que a familiaridade, Itália né? não é muito diferente. Eles veem familiaridade com o nosso Conhecendo. estado, Dialeto, né? o pessoal fala com o Construções e tal, acho que é Não, tudo muito uma- parecido. Não, né? eles acham que é muito parecido, Parecido, né? realmente. Dos países que eu conheci, Itália, tu se sente em casa, porque é que nem o Brasil. Uma fila lá, Xingando, começa todo um mundo paguei pra xingando. lá. E besteira, Não, eu Comida gosto- mal boa. atendido. Lembra aquele videozinho que tinha assim o bonequinho, era uma bolinha assim que era a União Europeia, né? Então, azul com as estrelinhas, tudo, né? E o italiano, então as diferentes situações, né? Que o europeu todo certinho, o ônibus pontual, tudo mais. O italiano era o ônibus parado de um lado, atrasava meia hora e tudo mais. Era Não, genial. e ele fala com Xingando, tá igual, né? né? Já. Fala Sim. sempre com a mão, né? O italiano, né? Sim, se quiser deixar ele mudo, amarra as mãos, né? Mas eles, claro, a Itália que a gente imagina, assim, dos nossos ancestrais, eu acho que é uma raridade hoje em dia, né? Que lá também tá meio americanizado, industrializado. Eu tudo mais. tô lendo agora um livro de Valbrenta. Valbrenta é um vale. que Tem uma queijaria Valbrenta por aqui, não tem no Vale dos Vinhedos, eu acho. Queijaria Valbrenta, acho que é uma cidade. Não, lá na Itália é uma cidade. É. E o Luca, que é o prefeito de Valbrenta, que ele estava aí, ele me entregou um livro, né? E é um vale que tem o rio embaixo, né? Tem o rio ali, e nesse vale, e ali era se cultivava muito fumo na época, né? Aí toda a cidade era envolvida com o tal do fumo. Tipo E- Santa Cruz do Sul, assim. Então. Mais ou menos. E aí o que aconteceu? fuminho. Passou o tempo, né? E então o pessoal começou a sair, porque se tu for no norte, na Itália, nas pequenas cidades, né? Às vezes tu encontra cidades com 200 habitantes, né? Entendeu? 300. Sim. Só que eles têm isso como um patrimônio histórico lá, né? Então, assim, o que eles estão pensando agora é fazer turismo com essas áreas que eles têm. Não é uma estado afastada. também lá, é diferente, tudo é É. diferente, né? Que nem os estados aqui, né? Eu lembro que veio o Brian, a gente Brian fez da Itália. Sério, o Brian, o pai dele era Brian. americano e Brian a mãe era Answer. italiana, ele fez Brian intercâmbio. Smith. Fez Brian Scatolini. A vida de Fez Brian. intercâmbio com a gente, ele ficou na Macaroni. empresa na Dil. Quem levou o Brian pra cá fui eu. Ah, foi tu? sério? Foi um programa que a gente E fez. ele ficou comigo, cara. Veio o Brian. Fez um programa com o Mike. Conte-me mais Eu essa acompanhei ficada. ele todo o tempo. Essa aí, ficada, sabe? essa ficada de vocês, como é que foi? Eu Mas levei tinha ele essa nos história, né, tio? Eu levei sabia nos que era verdade. restaurantes, levei ele pra conhecer tudo. Aí lugar, ele hein? começou a fazer bronzeamento. Tem a E foto aí aí, ele me ó. ensinava a falar italiano, fazia o curso italiano e eu ensinava ele a falar português. como é que era a Fala língua alguma dele? coisa Ele italiana falava aí inglês, pra... não lembro. Como é que era? Não. Tchutcha meu pistolinho. Frito lá. Crostoli. Tchutcharento. Gente boa que tá louco. Ou se Brian. o Le Busseté fosse italiano, como é que seria o nome aí, Hugo? La fritola. La fritoleta. La Fritoleta. La fritolda. Deve Mama ter fritola. uma foto Mama aqui do fritolda. Brian. vai Tem ser. uma foto dele? Acho que eu acho aqui. É o Bussetão. Mama fritolda. Tá junto, tá na. Olha, o Leandro 40 Rigo e- mandando um abraço, grande Brandalize, a Inês Brandalize, abraço a Rosemar e seus colegas. A Inês é a minha Colegas mãe. aqui ou colegas, hein? A Inês é minha mãe. Ah, mãe. Oh, Oh, tu Tu lembra do Brian, Pia? Sim, Brian O'Connor. O Leandro Rigo dizendo, não conta Ele todos deve os casos tá- da Itália. Ah, Não, vai. Não, Deixa que eu acho aí. Aí que Todos nós vamos não. chegar. Ficou Aí, comigo, Dani. tá na página de São Bem natural, Jorge. né? Cara, inclusive ontem eu vi que prenderam o cara da máfia siciliana procurado há 20 anos. Chegou a ver? sim, Limão, o nome dele, 30? parece. É. Limão siciliano. Lemone. Titi. Ah, vai. É parece que falava assim. Tem aquele filme, cara, que tem os caras da máfia que são presos. Daí Poderoso no, Chefão. Não, daí no final eles tudo na cadeia lá, cortando o alhozinho com uma giletezinha pra fazer São o- Jorge, achei aqui de São Jorge, bom, mas não tem a é. foto dele. Não,
Não, mas Hein? ela tá Seus aqui, eu Goonies. tenho certeza. Como é que é, em Rosemary, qual foi a cidade mais impressionante que tu já visitou? Tá aqui, ó. assim? Roma? O que é? Ah, aqui, ó. Ah, não vai Esse chorar. cara aqui, ó. Pô, gente boa que tá louco, cara. Pegou esse aí também? E a gente falava inglês, ele era magro, Ah, ele tem uma cara de italiano. Só que daí ele veio nas lojas de roupa e daí tinha umas gurias junto também. Vieram umas gurias. Sim, Daí elas falaram, bah, tinha as roupas- a- o cara tinha a aqui, Sara, elas chegaram aqui, entendeu? Elas vieram com roupa porque elas achavam que estavam no Rio de Janeiro. Ah, Sim, A chega velha aqui e ilusão. toma uma Chegaram ruim no aqui inverno. no inverno, cara. Puf. Foi engraçado. Ele E veio. esse programa foi engraçado porque assim, ó, a gente sempre mandou pra lá estudantes, né? Enfim, dos programas que a gente tinha, né? E eu e o Argel começamos a fazer um programa ao contrário, né? Porque teve a Câmara de Comércio, né? De lá que queria mandar alguns estudantes para cá. E aí eu me prontifiquei para receber eles, para organizar, só que precisava as empresas. Mas empresas, esse cara as veio pra nós, empresas ele era pra da TI e receber. tal, e daí ele ficou na DIU. E aí ele fez um mini estágio Isso aí. lá na E o na know-how deles lá com vocês era aparelho ou tinha alguma coisa Sim, assim? é que, cara, era uma empresa de internet, cara. A gente não era de sistemas. Mas isso faz muito. quanto tempo, cara? Mas faz tempo. Aí tinha a empresa do Elton, do Pitch, ali, os caras juntos, e ele pegou um pouco ali dos negócios, mas a nossa empresa é mais de internet, Desenvolvimento né? de Não era mais sistemas ele TI. queria, né? E ele era mais TI, desenvolvimento de sistemas, essas coisas aí. Mas daí eu fui, depois ele pegou, Foi ficou na preso, empresa, cara, ficava você lá. não E foi conhecer que é? tudo, fomos nas lojas, ele comia as comidas aqui, as Eu ia massas, com ele nesses sopa, levava lugares, eles então. tudo no espanhol lá, que eu tinha Lá no churrascaria. Caládio, nem- levou ele sério. também. Né? Ah, bem legal, foi bem legal a experiência, cara. Superte, E os outros ficaram em umas outras empresas, né? O pessoal acho que ficou em Micromasa. Vila Flores, se não me engano. Teve Ah, não lembro, foi- a Sara que ficou na Plásticos Pandolfo. É, isso aí. Depois ela foi pra IVE, que é uma empresa que Paraí. De tintas, de uhum. tintas No Paraí. lá no Paraí. E tinha mais outras duas meninas que elas... Bah, agora eu não vou... É que é tanto tempo, né? Sim, Não- imagino. Não me recordo. 2012. 2012. Há 10 anos passados. 10 anos. E qual foi a cidade mais impressionante, assim, tua? Olha aqui as Conheceu. pessoas, Dani. Alemanha. Tipo ele. É? Vale, Ah, deve ser ele organizado. era Olha, Berlim. italiano. Berlim mesmo. E as, Berlim. as três gurias. Passei por lá, mas não em Brasil, Berlim. A minha experiência em Berlim legal. foi interessante porque a gente chegou numa terça-feira de noite, né? Ah, peraí, nós vamos conversar É, agora com o Michael Del explicando pro Dani Nós a- vamos falar É. depois do Você intervalo. tava falando de roupa. Não, É, tava sim, explicando pra imagino. eles a Só- só- adaptação do. Mas continua no programa, tá? Berlim, né? Berlim. Isso. Aí nós chegamos em Berlim, na Alemanha, né? Aí, quando nós chegamos no hotel, né? Porque aí lá tinha, né? Eles falavam... Cara, eles falavam alemão e eu não entendo porra nenhuma alemão. Factasada, uma roda Aí eu só sabia que era Friedrich Straße. Mas quando nós chegamos, aí nós começamos a conversar. Aí É a estação? a estação. É a estação de Berlim, né? Não, Friedrichstraße é rua, então é... Sim, mas tem tipo, uma estação lá, que é a tem- principal lá, que conecta tudo. que conecta tudo. Aqui também e, conecta tudo. Conecta mais. e aí nós desembarcamos na frente do Parque Tiergarten, né? E tem um hotel que a gente ficou hospedado, já tinha feito toda De concentração. sim, todo a reserva, né? E aí era 9h58, eu nunca vou me esquecer. 9h58, olhei no relógio, né? E aí eu olhei pro Argel, né? E disse... e tinha o Narciso também, que o Narciso é coordenador de Santa Catarina. Disse, Che, vamos comer alguma coisa aí. E aí eu vi o bar, assim, né? E vamos no bar, né? Aí o cara começou a falar... Não, deu 10 horas, fechou. Fechou o bar. 10 horas da noite. E eu tinha olhado há 2 minutos. Não, mas não, 10 horas. Teimoso, esses Ah, alemães. bom, enfim. Aí a gente saiu à noite, né? E aí, na hora que nós... Bom, vamos comer. Daí o cara falou, diz, ó, atravessa o parque, né? Que tem strudel lá. E daí nós olhamos pra de noite, né? E aí o Archelo perguntou, tá, mas não é perigoso? Cara, eles começaram a se olhar assim, né? Como perigoso, né? Entendeu? E aí a gente começou a conhecer ali a avenida principal e também no outro dia, assim. Mas para mim, a experiência de conhecer Berlim foi fantástico, porque o tema da Segunda Guerra é uma coisa que eu estudo bastante, sabe? E
tu chega naquele local e tu começa Tu sente, né? no teu imaginário, tu fica imaginando, pô, como é que aqui, caiu bomba aqui, como é que caiu bomba aqui, era como é que O aconteceu isso? lugar do muro de Berlim lá, que porta de era a Brandenburgo. passada de um lado pro outro. Portão de Brandenburgo. Brander. Sim, o portão Não, de... não, o lugar onde tinha a passagem no muro de Berlim. Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie. Legal. E aí foi uma experiência incrível lá, porque Sim, daí imagino. a gente conheceu lá o muro mesmo, né? Depois que a gente saiu caminhando e eu encontrei um pessoal que aqui veja só, de Bento Gonçalves, que tinha deixado, eu tenho fotos, pena que não trouxe. Lá o pessoal de Bento Gonçalves que tinha deixado lá a autenticação no muro, entendeu? Então eu acho que para mim a cidade que mais me marcou foi Berlim, né? Interessante. A cidade que eu acho que é a mais interessante daí foi Depois de Nova Prata. depois de Nova Prata, sempre, né? Aí O chefe tá chamando. tá chamando lá. Aí o que eu gostei muito foi a Suíça, sabe? Aí que a gente conheceu. Tudo pequenininho, bonitinho, É. floreadinho. Mas eu acho que a Suíça a gente tem muito o que aprender com a questão de valores, sabe? Que é caro, né? É outra moeda. Isso é caro. É uma grande investida Porque lá. Eles têm deflação lá. Porque assim, ó, a gente tava na Itália e aí o Argel queria conhecer os parentes dele. E aí nós saímos num sábado de tarde, né? Um sábado de tarde a gente foi lá em Pordenone mesmo, próximo. E aí tinha os Rigo lá, né? E eram 3 irmãos. Um deles, ele morava na Suíça, né? E aí ele no domingo ia para lá. E nós tínhamos o domingo livre, né? O domingo, a segunda e a terça. E aí eles convidaram para... Se nós não queríamos ir para lá de carro, então a gente saiu da Itália de carro com eles, né? Em família. Eles estavam em família. Isso, né? Tudo é perto lá. Né? Vou dar uma... E aí a gente subiu, né? Pelo Passe do Gotardo, né? A gente subiu. Ali, indo. Ali pro Tásio. Ali pro Tásio. Tem umas cabanas lá. umas cabanas. Vou dar. E a gente fez todo aquele caminho, assim, sabe? Foi uma experiência muito bonita. Bacana. Gente, vamos a mais um intervalo e já voltamos na sequência com Rosemar Brandalize, nosso primeiro convidado de 2023. Já voltamos. Pamplona Tintas, loja completa de tintas automotivas e residenciais Sherwin-Williams. Assistência técnica de tintas para a precisão da cor desejada. Na Pamplona, você encontra a linha completa de complementos para a repintura como primes, lixas e verniz. Além da linha completa de tapetes de borracha, Pamplona Tintas. Ouro Fértil Fertilizantes, sinônimo de garantia e produtividade. Clínica de Urologia e Andrologia, Dr. Reginaldo Oliveira Rosa. Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria, um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália. Com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente, com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria, uma experiência completa. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470.
Atendimento de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata. 3242-4323. Ficou lá congelado a imagem da vinheta para não Tudo ser... que a gente tava falando em off aí É. apareceu. E o que nós tá falando em off, sabe o que é? No dia 25 de janeiro, tá? Então na próxima quarta-feira vai estrear a minissérie Todo Dia a Mesma Noite, com o pratense Fernando Roncato os dois. e seu irmão Bah. Miguel Roncato. É uma minissérie que conta a fantástico. tragédia da Boate Kiss, né? Inspirada no livro, né, e tal, né? Então ele falou aqui no último programa do ano, né, que estaria estreando, não tinha data definida ainda, mas agora não está confirmado para dia 25 de janeiro, com a presença de 2 artistas pratenses, Miguel e Fernando Roncato, a minissérie na Netflix, Todo Dia a Mesma Noite, né? Cara, interessantíssimo Meu, isso aí. Bah, meu Deus, essa ficou série muito bom também. Triste. Né? vai bombar. Quem não assistiu o trailer, Vai bombar. assista aí, vai se emocionar só nos primeiros 10 segundos. Mandar aí. um Mas é abraço com justiça também, né, cara? mandar um abraço também para o Ismael Frigo, que está assistindo o programa, e para a nossa vice-prefeita. Sandra, boa noite aos amigos do Hora Bolas e um abraço ao nosso secretário Rosimar. Viu? Ah, dona Boa Sandra aí. Sartori Já também. esteve aqui, né? Já. O Boca Sartori mandou um abraço a todos, pediu que o Michael tá vermelho. Tendo Conterno também. Nem tô, olha lá, nem fico. O nosso abraço para os nossos patrocinadores, Gobi, Revenda Oficial Lupo e Scala e Posto das Flores, preços especiais e horário diferenciado. Amanhã é dia de promoção, inclusive, né? Quarta-feira e sábado sempre tem desconto no Precinho Posto legal. das Flores. E é isso aí. E vale a pena, né, Gustavo? Aqui do ladinho do É. HCC. Sim, E eu vou lá, super descontão. eu vou de bicicleta para economizar, eu trago o galão, depois bem prático. Aí não gasta nada, né? E o nosso convidado, Rosimar Brandalize. E aí, então surgiu o convite para participar do Executivo Pratense na nova administração. Pois é, né? Agora vamos pegar Agora... pesado. Não, mas assim, ó, foi uma experiência muito bacana, né? Porque eu tava vivendo na época aí da pandemia, né? E eu participei de algumas reuniões de partido e tal, convidado pelo prefeito Alcione, né? E eu conheci também o professor Doade, né? E aí eu comecei, sabe, a participar das reuniões e foi aí que se começou a construtividade política, né? Então se começou a traçar alguns planos políticos, como na sequência, nos faseamentos, né? Entende? E foi uma experiência, para mim, digamos assim, muito diferente. Porque a gente conseguiu, junto com o professor Doade aí, fazer uma campanha mais técnica, né? Uma campanha mais, digamos assim, com estudo, né? Sabe? Tu ter estudos, tu conhecer Pesquisa de opinião, saber o que Se basear em dados. em dados, né? Tipo assim, ó, tu entender o porquê qual é a média de idade de um bairro, né? E a média de idade de outro, as necessidades, né? Então, tudo isso entrou, digamos assim, num estudo, né? E era muito diferente daqueles conhecimentos que a gente tinha, né? Que era simplesmente ou tu é do Grêmio, ou tu é do Inter, né? E tal, ou tu é, sabe? Então, aí a gente conseguiu fazer a campanha, né? E o Alcione, também eu quero agradecer muito ao prefeito Alcione pela oportunidade que ele proporcionou. E vou dizer uma coisa assim, ó, e pela oportunidade que o prefeito Alcione proporciona para a gente que está trabalhando no dia a dia, né? Então é um faseamento muito, muito interessante que a gente está vivendo hoje dentro do executivo, né? Que aquilo que eu sempre disse, ó, para boas ideias e bons projetos nunca faltou recursos e nunca
nunca a gente teve empecilho ou isso não dá ou aquilo e tal, né? Então, eu acho que esse que é o ponto fundamental que a gente conseguiu montar uma equipe, né? Lá no começo não foi muito fácil, porque a gente tinha alguns desafios, né? Eu trabalho muito junto com o secretário de Finanças, com o Anderson, né? Então a gente montou uma estratégia daí já de administração, né? E mais ou menos foi assim que veio o convite, né, para poder trabalhar num projeto. Eu fiz a campanha junto com o professor Doade, depois a gente fez a equipe de transição, eu estava na equipe de transição e depois a gente começou o faseamento de poder trabalhar dentro da administração pública. E para quem não conhece, assim, não entende muito, o que exatamente faz o secretário de administração? Qual é a relação, às vezes se confunde com o de fazenda, finanças e tudo mais, né? Então, depende de cada lei e de cada organização de cada município, né? O secretário de Finanças, digamos assim, tu tem que ser o suporte para as outras secretarias. Hoje, dentro de Finanças, eu tenho toda a parte de pessoas, né? Entende? Porque se tu vai fazer um projeto, né? Então, a gente vai dizer assim, bom, a gente vai construir uma torre. Tu precisa de recursos e tu precisa de pessoas. Então, dentro da administração, tu vai gerenciar pessoas, contratos, nesse sentido, né? E depois, tu tem toda a parte de trabalho que tu vai se relacionar com a Câmara de Vereadores, né? Que é o expediente da Câmara está comigo. Né? E toda a parte de burocracia de papéis, né? Então, se é uma lei, passa na administração. Se é um decreto, passa na administração. Se é uma portaria, passa na administração, né? Para você ter uma ideia, em 2021 foram confeccionados mais ou menos 8.000 documentos. Isso inclui os projetos de cada secretaria, ser encaminhados pelos governos? Dentro da administração, né? Sabe? Este ano nós estamos mais ou menos com uns 7.000. Eu não tenho um levantamento preciso ainda, porque a gente vai fazer a nossa prestação de contas agora, o dia 31. Eu acho que é interessante a comunidade participar. Faço convite para vocês, para todos os telespectadores. Então, né? Onde é que vai ser? Dia 31 de janeiro? O local, a princípio, seria na SIC, né? Mas amanhã nós vamos estar definindo o local. Porque a gente precisa de um dia inteiro para arrumar e a gente não tá tendo um pequeno conflito digamos assim, de tempo, né? Isso é problema da administração, né? Exatamente. Problema da administração. E aí, quando nós começamos com o Anderson lá no começo, aí o que nós conversamos? Que a gente precisaria aumentar o controle nos processos que a gente tem de compra, principalmente dentro da prefeitura. Porque o que acontece na administração pública? Você vai botar um orçamento que você vai provisionar para poder gastar, né? E aí tu tem que ir fazendo o controle de gastos, né? E para tu fazer o controle de gastos, tu precisa ter um processo de compra que ele começa lá na solicitação e vai acabar lá na contabilidade. Então a gente fez esse ajuste, né? Então a gente levou mais ou menos um ano ajustando todos esses processos, né? Porque tu tem que treinar pessoal. E aí, eu sempre fiz assim, mas aí tu tem que dizer, olha, agora nós vamos fazer estamos tentando fazer diferente, entende? Então a gente está trabalhando com vários setores. Eu tenho também o setor da TI, né, da tecnologia, também dentro da administração que a gente administra, né? Então tem lá por volta de uns 700 equipamentos, né, que a gente controla e passa, né? Então Nova Prata começou a ficar com números expressivos, e aí cada controle que tu faz, se ele é bem feito, tanto da parte de pessoas como financeiro, tu pode ter tanto um resultado positivo como negativo, né? Entende? Então, se tu pega um orçamento de 155 milhões, que é hoje o orçamento de Nova Prata, né? Se tu bota 0,5%, quanto representa? O Jorge Lehmann teve uma surpresa essa semana aí, semana passada com as americanas. Eu não sei se a surpresa não era ele, justamente. E aí,
ainda dentro da administração, eu tenho mais a junta militar, né, que a gente atende ao governo federal. E eu tenho também uma consultoria jurídica que trabalha conosco, né? E a área internacional, que daí a área internacional foram esses programas que abriu com cidades irmãs, com os friulanos, com as etnias, né? No caso. É bem amplo, sabe? A administração é bem ampla. Mas a secretaria, eu acho que hoje ela começou a ser voltada mais para administração e planejamento. Que é muito importante isso, né? Outro detalhe, o programa 100 mais 20, né? Que ele é um programa do gabinete do prefeito, que a gente está querendo projetar aí, é pensar o que nós queremos para Nova Prata daqui a 20 anos. Onde que nós queremos estar? Eu quero trocar a lâmpada, quer dizer, não é trocar a lâmpada, não. Não. Que cidade nós queremos? Nós queremos uma cidade limpa, nós queremos uma cidade organizada, arborizada, cheia de turistas. Mas para isso precisa ter uma construtividade, que tu começa agora para tu chegar lá. E passa justamente por esse processo na administração, né? Porque daí tu começa com o relacionamento, né? Cada área, né? Se é a área social que tu vai tratar, tu vai planejar a secretaria lá, junto com o teu colega, para tentar encaminhar. Como tu tem, por exemplo, o urbanismo, né? Que é por exemplo, eu conversava esses dias com o seu Moacir, né? Que a gente tem que fazer o processo de desburocratização. Entendeu? Onde que tu tem uma cidade que tem o dobro de leis de uma outra cidade do mesmo porte, fica difícil, né? Nem Jesus na causa, entende? Mas alguém tem que começar a fazer. Outro dado importante aí, que é um fenômeno que está acontecendo, é que esse trabalho que está começando a aparecer agora, depois do processo que a gente começou a trabalhar, é que nós estamos trabalhando com o nosso orçamento. E isso faz toda a diferença. Isso que a comunidade precisa entender. Que a partir do momento que tu começa a ter um orçamento e que tu começa a executar programas em conjunto, seja ele com a Câmara, como eu posso citar aqui, tem a sinaleira, que foi tanto debatida aqui em cima. Foi um projeto em conjunto, né? Veio o Poder Legislativo com o Poder Executivo. E agora a outra que está saindo ali, né? A outra que está saindo aí, né? E tem programas, claro, que são do Executivo, que a gente está programando, né? Mas antes do 100 mais 20, Gustavo, nós temos o centenário de Nova Prata. O que a gente pode esperar, né, Daniel? Que surpresas temos. Não, dá, eu acho que dá que dormindo aquele... Eu tenho que acordar. O que tu poderia adiantar, né, Gustavo? Tá hoje iluminado. Será que dá pra falar do censo também. Tá meio queimadinho. Dá pra adiantar alguma coisa, será? Não, o centenário, na verdade, ele tá sendo coordenado pela Prof. Veridiana. Pela Veridiana. Pela Veridiana. Ele não está ligado diretamente na minha pasta, né? Então, na minha pasta, eu vou ficar com alguma área no sentido de olhar assim, ó, como começou Nova Prata, entendeu? Então, eu estou fazendo já uma busca, né, das primeiras leis do município, como ele foi construído, né? E eu acho que é um legado porque a administração, como ela é burocracia, né? Entendeu? Tu resolve papéis, é difícil tu mostrar alguma coisa assim, mas dentro da administração eu consegui trabalhar alguns programas em paralelo, né? Por exemplo, esse programa de tu buscar as primeiras leis, de repente entregar alguma coisa para a sociedade. São referências Claro, históricas, referências né? Dados históricas. jurídicos, o cartório serve para isso, as legislações. Na Câmara Temática do 100 mais 20, dentro da administração, eu estou planejando o Fórum da Inovação. O Fórum da Inovação foi uma ideia que surgiu para nós lá em... Em Porto Alegre, eu acho que você Não, foi perto de Canela aí, como é que é? Gramado. Não. Nova Petrópolis. Nova Petrópolis. Já me fugi do nome. Em Nova Petrópolis, né? E aí, dentro da Câmara Temática do 100 mais 20, aí ficou comigo inovação, tecnologia, empreendedorismo e o governo internacional, né?
Então, a ideia nossa é o que? Promover encontros nessa área para a gente debater, né? Entendeu? Trazer essa galera mais jovem aí, vamos conversar com as escolas aí. Sim, não seria o nosso caso, né, Dani? Não. Teve ninguém aqui. Tinha alguns brigando outro dia ali no Grandes ali. E, 1+20 essa briga aí. E trazer essa galera mais jovens e com o intuito de começar a trabalhar e pegar alguns empreendedores locais, porque sucesso não faz só lá no não sei aonde, né? Sucesso às vezes é um pequeno empreendedor aqui. Uhum. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o João Paulo Porta, que estava conosco lá, é um caso de sucesso nosso, Sim, daqui, claro. entendeu? Como tem outros, o próprio Moacir, né? Ah, o Moacir até que nem tanto. Mais ou Eu menos. assim, O cara foi bem nos negócios, mas os filhos meio que... Na verdade. Não deu muito certo. Então a gente tem, às vezes, a tia que começou lá a fazer a padaria. Então, a ideia é fazer alguns encontros para mostrar para os mais jovens Que é o possível. que é possível, o que é empreender, o que é 20 fazer. anos da Junet, Daniel. Pô, o Júnior tinha que vir aqui Olha, também, né? O Júnior com tá certeza. devendo, É, tá devendo pra nós. Isso são casos de sucesso nossos. Nós tinha que avisar o Júnior que tinha que montar umas cadeiras aqui, coisa e Isso, tal. ele Quando tem entra, mesa, nós trancamos e deixamos ele aqui. Já botamos Então, o microfone tem nele umas aqui. mesas aí, umas cadeiras cavalete pra O Júnior é um cara trazer- espetacular, né? Ah, E trazer junto algumas experiências também, né? De outras pessoas de Claro. fora, né? Isso, eu acho que essa integração é importante, né? Secretário Rosimar, nós teríamos assunto para mais uns Sim, 3 mas dias de tem várias conversa, pessoas, mas né? ali tem recados? Tenho aqui, só finalizar isso aqui. Tá vendo aquela câmera ali? Ela está focada de frente para você e você pode usar ela ou usá-la Neri Batistel falou, para fala mandar, Teves. mandar o seu abraço para seus amigos, familiares, parentes, admiradores, Pessoal da inimigos, pessoal da Itália. Recado em italiano. É um né? recado recado italiano. italiano. Parla un po'. Porco. Ma se io trovo quello che mi ha fatto innervosire di Ocan, che do-lhe un pugno che spacco la testa. Eva do Germano Moscone, aquele foi o orgulho da raça. Sensacional. Né? Rosimar, tenha a bondade de usar nossa câmera para sua mensagem. Bem, primeiramente eu quero agradecer de coração a todos vocês, né? Por proporcionar que a gente venha aqui. A gente conte queria a Veridiana, mas ela não aguenta mais a caneca. Então, E aí a gente colocar um pouco daquilo que a gente conhece, as nossas Claro, experiências, né? Principalmente para a cidade que eu escolhi para viver, né? Entende? Independente de tudo. E eu acho que, para mim, este momento que se está vivendo, eu acho que ele é bem específico, peculiar, onde que eu tenho só a agradecer, né? Eu quero agradecer toda a minha família, né? Meu pai, a mãe, enfim, são pessoas simples, mas que me ensinaram o que realmente ser bom e honesto não tem preço que paga. é Dona Inês e o seu? Névio. Névio. Seu Névio. Eu tenho também um irmão, né? Meu irmão Leomar. Inclusive ele trabalha também aqui em Nova Prata, né? Eu quero agradecer toda a equipe que trabalha comigo lá na prefeitura, ao Alcione, a Sandra, o professor Doade, porque para mim foi um aprendizado muito grande. E né? É muito grande. Os servidores municipais, sabe? Porque como eu trabalho com todos, né? Então a gente acredita, e eu acredito que assim, qualquer organização, seja ela pública ou privada, ela é feita de pessoas. Se não temos pessoas, nós não temos nada. E se nós temos pessoas e a gente for organizado e planejado, a gente vai muito longe, né? E em especial também a TV Conecta, né? Que eu acho que eu, além de ser administrador, trabalhar hoje na área pública, né? Eu acho que a área de comunicação é uma área que eu gosto muito, sabe? Eu tenho feito alguns trabalhos, enfim, já ao longo do tempo, e eu penso também em implementar alguns trabalhos nessa área um pouco mais voltado para comunicação e cultura Eu gostaria de italiana, apresentar o Hora Bolas. Eu estou a largar isso aqui. Não. Lá da prefeitura. Não. Trocamos. Não. E também mandar um istrucão a tutti, né?
Tutti quanti. Tutti Tutti frutti. Todos Tutti são quanti. Fabiano. Brasil, Tudo Fabiano. brasiliano, italiano. Tutti brasiliani, italiani, né? E dizer, não só eles, né? Como também a gente tem aqui uma cultura polonesa muito forte, né? Entende? Muito Um abraço em Fala aí, polonês, agora manda Gustavo. em polonês agora. Agora abraço. não sei. Eu só sei Polonês. falar, eu falo umas poucas palavras em polonês, por exemplo, sogra, por exemplo, que é só mistrova. Dziękuję, que é obrigado, né? Kurnikova. Boaski. Essa é a Rússia. Essa é a Rússia. Golembieski. Dali Golembieski. E é isso aí, Rosimar Brandalize, abrilhantando o Hora Bolas, que na próxima semana, adivinha quem vai estar aqui? Já os digo uma coisa, são pai e filho e vão trazer as gaitas. Cleiton e Cleidir. Não. É o Toninho da Gaita. Gaita e Claunir. Não. O Toninho da Gaita. O Darley Tchequim, Gustavo, equipe. Não esqueço da inauguração. Olha aqui o recado, Darley Tchequim, teu colega lá de Protásio. Não esqueço da inauguração em abril em Protásio. Gustavo, padrinho da escolha do local da placa. Para quem não sabe, né, brincadeira, é muito parecida àquela curva que leva lá para a ponte ali do Rio da Praia, é o Turvo ali, né? Ah, eu vi que tu botou um negócio no Face que esses ficou tempos igual àquela curva, o hairpin lá Mônaco. de Mônaco, né? Então eu falei, o Protásio Alves está se preparando para receber a Fórmula 1, né? E deu uma Foi boa. uma divulgação aqui, né? Então Vai estar liberada a estrada. Um abraço, Sexta-feira, Darley. né? Eu só não- Sexta-feira vai estar liberada a Eu estrada. só não né? sei se eu vou chegar lá, vou apanhar ou vou comer churrasco, né? Então as duas coisas, né? De repente. Sexta. Sexta-feira libera a O estrada. pessoal que vai pra praia pode ir por Só tá vendo que Protásio. a gente tinha que voltar, Não, né? Tá tá trancado. ótimo. Eu fui pro litoral semana... Dia 29, né? Já fui por aí, claro, tem um trecho em obra ainda, né? Mas já tá excelente, né? Porque tu economiza 80, 100 quilômetros, né? E de pegou estrada. uma virose lá, alguma coisa? Não. Nada? Não. Fiquei pouco tempo lá. Pegou nada? Não fui pra Florianópolis. Nada. Não, levei de casa, não tem. Quem estará aqui na próxima semana são Pedro Gering, Pedro Olha. Santino Gering, pai, e Pedro Maximínio Kunrat Gering, filho. Estarão aqui que legal, representando. boa. Se preparem, vai ter música. Pedro a Aí cabeça. tá bom. E nós agradecemos a todos vocês, nossos amigos que assistem o Hora Bolas. Voltamos, né? Nosso chefe aí que está na técnica, Fabiano Rodrigues Oliveira, os colegas Daniel, Maicon, Lucas e Gustavo. Prates. E mais uma vez, muito obrigado ao nosso secretário municipal de administração, que toda a simpatia, todo o seu conhecimento, né? E nos deu uma amostra da sua vida, sua experiência, seu trabalho importantíssimo, né? Que muitas vezes o pessoal não sabe o que Exatamente. significa, Claro, né? claro. Tanto o EFACE quanto um secretário de administração. né? EFATE. EFACE. Faixe. EFATE. FACE. EFACE. Então, muito Ixi. obrigado a todos vocês e até a próxima terça-feira, 22 horas, com o Hora Bolas. Tchau. Beijo.